Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Imigrante. Aqui nós temos conversas bacanas com brasileiros, não somente aqui nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo também. E hoje o convidado é muito especial. É o Sandro Cabreles. Ele está morando atualmente lá em Portugal, lá em Braga, e ele é natural de Maceió, Alagoas, estudou artes gastronômicas e atua como investidor, né? Atua em investimentos. Possui uma hamburgueria, morou por cerca de 14 anos no Panamá e atualmente está em Braga, Portugal. Então você já sabe, esse é um bate-papo bem bacana para a gente contar histórias de vidas de brasileiros, não somente nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Então pega o seu café, pega a sua pipoca, pega o seu cachorro aí do seu lado. Hoje eu estou tomando minha água de coco e senta aí, fica à vontade, que hoje nós vamos conhecer histórias de brasileiros ao redor do mundo. Sandro, muito obrigado por ter aceito o convite da entrevista. Se apresenta para nós, fala um pouquinho de você, de onde você é do Brasil. Beleza, Roger, obrigado mais uma vez. Essa é a segunda vez, né, que a gente está junto aqui, tentando passar para as pessoas realmente que têm o sonho e a vontade de sair do Brasil, de ser um imigrante, conhecer realmente a verdadeira realidade de quem já fez isso. E agora posso dizer que quem já fez isso duas vezes, né, porque já é o segundo país que a gente decidiu morar. Eu sou de Maceió, Alagoas. Nasci e me criei toda a vida lá, mas sempre tive o sonho de sair do Brasil, de conhecer novas culturas, conhecer novos horizontes, e decidi em 2007 mudar para o Panamá, mesmo conhecendo muito pouco do Panamá. A gente em 2007, eu, minha esposa e 3 filhos, decidimos mudar completamente a nossa vida, o nosso estilo de vida, renunciar muitas coisas boas que a gente tinha, porque eu morava a 200 metros da praia, eu saía andando, acho que em 2 minutos eu estava da minha casa para a praia de Maceió, que eu posso dizer que seria a nossa Aruba brasileira, o Caribe brasileiro é Maceió, com praias lindíssimas, e eu tive que abdicar tudo isso para fazer uma mudança para o Panamá e viver em uma cidade onde eu morava a quase 1 hora e meia de uma praia que era do Pacífico, que não tem nada a ver com a nossa praia do Atlântico. E é bacana você falar sobre isso, né, Sandro? Porque o destino muito comum dos brasileiros, não somente nos dias de hoje, mas como lá atrás, acabava sendo a Europa, né, Portugal, Inglaterra ou até mesmo Estados Unidos. Mas o que motivou você e a sua família a escolher o Panamá, cara? Bem, é uma história um pouco de família, né? A gente sempre teve o objetivo de morar fora do Brasil. A minha mãe nasceu nos Estados Unidos, né? Ela é americana. O meu avô é veterano de guerra dos Estados Unidos, tem medalhas e tudo da Segunda Guerra Mundial. E minha mãe nasceu em Maryland, numa base militar dos Estados Unidos, quando meu avô estava em serviço lá em território americano. Ele veio para o Brasil, etc, tal, tal, e aí veio a continuidade da nossa família. Mas sempre veio aquele sonho de querer sair do Brasil, não porque eu não gostava do Brasil, eu gostava, mas eu tinha, nesse momento, em 2006, 2007, Maceió era tido como uma das capitais mais violentas do mundo. E eu, por ter 3 filhos pequenos, tinha muita preocupação em permanecer numa cidade que realmente eu tinha medo de meu filho ir andando de casa para a escola, que era como 500, 600 metros, que eu sabia que poderiam roubar o tênis dele, a mochila da escola. Naquela época não tinha nem celular. Eu acho que o celular, primeiro que ele ganhou foi o celular da Xuxa. Então, nem celular Esse ele da tinha, Xuxa? mas laranja, eu ainda me lembro a cor. Mas eles roubavam o sapato, ou seja, o tênis, roubavam a mochila. E eu tinha muito medo, porque o meu filho mais velho, nessa época, tinha 11 anos. Então, foi aí que o meu cunhado, irmão da minha esposa, estava estudando gastronomia na França e conheceu uma panamenha lá na mesma escola que ele estudava. Ficaram noivos, tudo tal, e aí foi que eu fui descobrir o que era o Panamá. Então, minha esposa viajou até o Panamá para conhecer o que era o país e foi muito mais além do que eu imaginava que era o Panamá. A princípio, eu só conhecia o canal do Panamá.
Então, quando me falaram, o seu cunhado está namorando com uma panamenha, eu só pensava que devia ser uma que vivia naquelas casinhas ao lado de um canal do Panamá, porque eu não tinha ideia o que era o Panamá. Então, minha esposa ficou de boca aberta, porque a Orla de Panamá tem arranha-céus de 50, 60 andares, realmente parece a Dubai da América, as obras são incríveis que são feitas por lá. É um país dolarizado, e naquela época estava com um crescimento de 2 dígitos no PIB. Então eu disse, espera aí, então vamos olhar para o Panamá de outra forma. E aí decidimos que ela fosse com olhares de imigrante, ela foi primeiro, que é isso que eu sempre digo a gente. Gente, quer mudar para um país? Vá antes, sozinho que seja, ou mande a esposa, ou vá você só. Se puder, vá o casal, mas vá primeiro. Entenda bem que é uma mudança que não é de um bairro para o outro, nem muito menos é de uma cidade do Brasil para outra cidade do Brasil. É uma mudança de país, que envolve língua, envolve cultura, envolve gastronomia. Eu já conheci muita gente que não se adaptou com um tipo de comida que se servia no Panamá, por exemplo. Então, você tem que entender primeiro os costumes de um país para poder decidir fazer uma mudança. Então, minha esposa chegou a viajar 2 vezes para o Panamá, a primeira como turista, ou seja, ainda não tínhamos o interesse de morar. A segunda já foi despertada pela primeira. Eu digo, não, então você vai agora e vai anotar quanto custa a energia. Antigamente, primeiro, não tinha tanto canal de YouTube em 2007 fazendo vídeo de outros países. Do Panamá, era zero, não existia. Não existia. Nós E fomos o vocês se primeiro. tornaram até referência lá, né? Exato, nós fomos o primeiro canal de YouTube a fazer vídeos de dia a dia com todas as informações sobre o Panamá. É o maior canal desse tipo que tinha vídeos em Panamá, mais de 700 vídeos contando toda a história. Mas quando a gente foi, não tinha nada disso. Nem muito menos até para os Estados Unidos, não existia. Nem para Portugal, nem para Espanha, nada. Você buscava em 2007 qualquer coisa, qualquer informação no YouTube, o máximo que você ia encontrar era o Felipe Neto fazendo brincadeira. Acho que nem Felipe Neto estava no YouTube nessa época. Mas não tinha. Então, nessa situação, a gente teve que investir. Minha esposa foi e anotou preço de escola, preço de luz, preço de transporte, quanto custava um carro, quanto custava um fogão, ou seja, aluguel. Ela anotou tudo. E quando voltou, aí a gente conseguiu ter uma visão macro do que representaria essa mudança para a gente. Alguns números eu peguei na internet com relação a parte de segurança, que era o que mais me preocupava, e eu vi que Panamá realmente era um país que tinha toda uma proteção dos Estados Unidos, um país dolarizado, PIB altamente crescente, tinha recém saído de uma ditadura, mas já era democracia há uns 10 anos mais ou menos, era a primeira Trump Tower construída na América Latina, foi em Panamá. Então, quando eu enxerguei tudo isso, eu vi que, cara, aqui é o local que vale a pena a gente ir. E tem meu cunhado que vai casar com uma panamenha, pelo menos é uma referência para a gente. E aí a gente tomou essa decisão de ir para o Panamá, e foi assim que eu caí no Panamá. Muitos amigos diziam, você está levando colete à prova de bala, você está levando isso? Eu pensava que eu ia para uma selva, porque eu não tinha ideia, realmente. E as pessoas não... Hoje já tem, o nosso canal contribuiu muito para isso, mas as pessoas ainda tem muita gente que não tem ideia de como é grande e bonito e próspero o país do Panamá. As pessoas não têm essa ideia. Bacana, e é interessante você falar sobre isso, Sandro, porque você tem uma mãe que é cidadã americana e nunca passou pela cabeça de vocês vir para os Estados Unidos, tentar, às vezes, imigrar para cá legalmente, uma vez que você tem a possibilidade de conseguir a cidadania? Ok, deixa eu te explicar isso, Roger. Meu avô é do Exército Americano, né? Ou seja, ele já é falecido, mas ele tem todos os registros dele no Exército Americano, medalhas, como eu falei anteriormente. Eu tenho as medalhas dele, estão aqui. Se der tempo, eu ainda mostro para vocês isso. Minha mãe nasceu nos Estados Unidos, depois de uma certa idade veio para o Brasil, mas, infelizmente, a minha mãe faleceu em 1994,
com 38 anos de idade. E, nesse momento, ela nunca passou cidadania para mim. Então, eu teria que ir atrás de um processo jurídico nos Estados Unidos, que eu não sei, com poucas pessoas que eu conversei, não me motivaram a isso, porque disseram que por ela ser falecida, mesmo o meu avô sendo oficial do Exército Americano, a minha mãe, cidadã americana, com certidão de nascimento feita nos Estados Unidos, tudo, eu tenho cópia da certidão dela, quer dizer, eu tenho um original, né, como era na época, uma tirada que é até como em preto, como se fosse micrografada, sei lá, uma palavrazinha assim desse tipo. Mas me disseram que eu ia gastar muito no processo como advogado e poderia ser que mesmo assim eu não conseguisse. Por quê? Porque eu já era maior de idade e minha mãe já era falecida. Então, realmente, inclusive, eu tenho até uma história engraçada sobre isso. A minha lua de mel foi nos Estados Unidos. Eu tinha 22 anos de idade. E quando eu fui tirar, nessa época, eu fui tirar o meu segundo visto para ir para os Estados Unidos, eu já tinha tido um, fui tirar o segundo visto para ir para lá. Eu fui, fiz a entrevista normal, tudo direitinho, me deram o visto, né, carimbaram o passaporte na mesma hora, eu fui em Recife, né, eu morava em Maceió, então fui em Recife, me deram o passaporte e eu não sei como, realmente acho que eles acharam que eu estava sendo naive, né, como diz aí nos Estados Unidos, eu estava sendo muito inocente, porque eu saí com o meu passaporte, com o visto, que antigamente era um carimbo bem grande, não era um adesivo como é agora, né, era um carimbo, e eu fui no guichê e perguntei, o meu avô é oficial do Exército Americano e minha mãe nasceu nos Estados Unidos, mas ela já morreu. Eu posso ser cidadão americano? Eu perguntei isso em Recife, no guichê. E o que eles falaram? Aí ela me explicou que, mas por que você quer ser cidadão americano? Aí eu disse, olha, o meu avô foi do Exército, serviu o Exército. A minha mãe é americana. Então, eu acho que eu teria direito. Mas como ela já faleceu, ela tinha falecido 3, 4 meses antes, porque o casamento já estava marcado. Infelizmente, ela faleceu coisa de 2, 3 meses antes. Na verdade, ela faleceu 20 dias antes do casamento. Aí a gente prorrogou o casamento para 3 meses depois. Então, infelizmente, ela era recém-falecida, mas eu acho que eu fui tão verdadeiro e tão honesto com a minha pergunta que, pela leitura, eu acho, leitura visual que eles tiveram, eles simplesmente me respondeu, infelizmente, depois de você ter 18 anos, como a sua mãe já é falecida, você não pode e tal. E tudo bem, eu disse, não, eu estou perguntando só por curiosidade mesmo. E fui. E realmente entrei, passeamos tudo, fizemos tudo que a gente queria sem problema nenhum. Mas ficou sempre aquele sonho que, a princípio, para mim, não era o sonho que muito brasileiro tem hoje, que era o sonho americano. Não. Naquela época, o sonho que eu tinha para mim era viver no país onde meu avô serviu o exército, onde minha mãe nasceu, e eu sabia que era um país melhor do que o Brasil. Até porque nessa época, isso foi em 1994, a gente não tinha muita informação. A gente também não tinha essa visão macro que hoje tem de que os Estados Unidos você pode realizar sonhos, você pode isso, você pode aquilo. Não era essa coisa toda. Então, na verdade, o meu sonho de sair do Brasil vem desde o momento que eu casei. Já faz um pouquinho, 20 e poucos anos. Interessante você falar tudo isso.